gente vai falar sobre maternidade, vai falar sobre fotografia documental, sobre fotografia de trabalho de parto. E para isso eu recebo aqui alguns convidados. Tem um bem ilustre, está comigo a Edi Canto, que é fotógrafa. Edi, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. É uma alegria estar aqui e agradeço desde já o teu convite. Também está aqui comigo o Luca, que é essa coisa fofa que vocês vão ver hoje, e a mãe do Luca, que é a Laís Sequinel. Laís, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. O Luca está aqui, ele vai ficar com a gente, vai fazer bagunça, porque o Luca tem que idade, Laís? 10 meses e meio. 10 meses e meio. E vocês fizeram, né, as fotos do parto do Luca, a gente vai mostrar algumas imagens do trabalho da Edi. E queria que tu começasse contando pra gente como é que foi, como é que tu pensou, né, em fazer essas fotos, por que isso seria importante para ti? Então, Carol, eu tive uma gestação bem complicada. A princípio tudo normal, mas eu sentia bastante dores. Com 21 semanas, quando eu fui fazer o morfológico, eu descobri que eu tinha colo curto e entrei em repouso absoluto. Então, aquela vontade que eu tinha de fazer um book de gestante, de fazer um ensaio bem legal, de curtir minha gravidez, de passear bastante, nada disso eu poderia fazer. Então, eu comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer para eternizar essa fase, né, a beleza dessa fase. Olha o Luca fazendo arte. Esse momento que é tão único dentro das minhas limitações. Então, eu comecei a pesquisar fotografia de parto, comecei por fotógrafos bem conhecidos, tipo a Thalita Castanha, que é de São Paulo, né? E daí eu disse, poxa, não conheço ninguém aqui que faça esse serviço. Um dia eu estava no consultório da minha médica e encontrei um portfólio da Edi. E me apaixonei. Eu disse, olha, é isso aí que eu queria para registrar a minha gestação e o parto do Luca. E eu estava grávida de 7 meses, entrei em contato com a Edi, ela foi uma querida, ficamos amigas, por isso que eu tô aqui hoje, né? Fiquei no compromisso. E foi por isso que eu decidi fazer documental de parto. E depois eu me apaixonei, eu indico para todo mundo. Minha mana vai ganhar bebê agora também, final de maio, vai fazer também. Eu acho que todo mundo tem que fazer, eu acho mais importante, inclusive, do que o ensaio de gestante. E Edi, como é que começou isso na tua vida, né? Que você fotografa, fica amiga das mães, como a gente falou, dessas coisas fofinhas, assim, a Edi vai acompanhando, né, o crescimento dessas crianças, de vez em quando eles mandam fotos e eu vejo que a Edi compartilha muito isso nas redes sociais. Olha como é que tá o fulano que eu fotografei. Mas como é que surgiu isso de fotografia de parto? Até porque não é alguma coisa, assim, tão recente, tão antiga pra gente, é uma coisa mais recente, né, Edi? Recente, tem 2 anos em Criciúma, né, Carol? Então, quando eu comecei a fotografar, ensaio de gestante, famílias, acompanhamento de bebê, mas sempre a minha fotografia já era para um lado mais espontâneo, lifestyle, eu não gostava de nada muito engessado. E quando eu me deparei com a fotografia de parto, eu descobri que a fotografia de parto poderia me entregar essas fotos, essas imagens espontâneas e verdadeiras, sem muita simulação, sabe? E daí eu fiz um curso em São Paulo em 2015, foi com médicos obstetras, fotógrafos de parto. E de lá para cá eu vinha esperando a oportunidade da abertura das maternidades, que ainda não tinha, né? Não podia ainda. Não podia. Uhum. Então, o primeiro parto que eu fotografei foi numa maternidade do SUS, foi pelo SUS. E naquele primeiro parto, então, eu descobri que era isso que eu queria focar, que era o segmento da fotografia que eu gostaria de focar. E dali foi só uma consequência, assim, quando surgiu a primeira oportunidade em maternidade privada, eu já iniciei e dali a gente começou. E assim, é isso que eu amo e cada parto é único e cada parto vem com uma história diferente. E até tem uma frase que eu sempre digo: por ser um ambiente de hospital, de maternidade, sempre as mesmas coisas estão ali. Uhum. As mesmas paredes, os mesmos objetos. Às vezes as mesmas pessoas, quando a gente trata da equipe, né? Mas a história não. Cada mãe, cada família, cada bebê que nasce tem uma história. E isso que torna um parto único, diferente. Não é uma coisa cansativa, não é assim, não é mais um parto. Uau, é mais uma história, sabe? Então isso aí é demais.
Parece assim hoje com as redes sociais, né, que as coisas elas acabam ficando moda, né? Hoje parece que é moda bater foto da criança quando nasce, daquele momento, mas isso eu acho que para quem faz, né, Laís, não é, eu quero fazer porque todo mundo fazendo. Tem uma história e vai ficar registrado ali para sempre. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que para quem é mãe, para quem está programando esse momento, é algo muito especial, né? É que quando a gente tem filhos, Carol, muita coisa se perde no caminho. As coisas que me faziam dizer que eu nunca mais ia querer ter outro filho, eu nunca mais, ai não, Deus me livre, outro filho, eu já não lembro mais. Eu já não lembro mais de cólica, eu já não lembro mais das noites em que eu dormia muito mal, porque mal a gente continua dormindo. Eu já não lembro mais da dor que eu senti no pós-operatório. Eu não lembro. Então, filho, não lembra, né? Não lembra. E talvez, se eu não tivesse tido aquele momento registrado, muita coisa eu também já não lembraria. Então, cada vez que eu abro a caixinha que a Ed fez, eu costumo mais abrir a caixinha do que olhar as fotos editadas. Outro conselho que eu dou, revelem as fotos. Ou faça álbum. Faça álbum. Cada vez que eu abro aquela caixinha, eu digo, nossa, que dia incrível, que coisa incrível, né? Que vontade de viver tudo isso de novo. E isso é muito legal, Neide, porque a fotografia, ela registra ali na hora, mas ela é algo que vai ficar para sempre, a gente pode dizer, né? Essa questão que a Laís falou de revelar, eu gosto muito de revelar fotos porque a gente lembra, parece que a gente vive aquele momento de novo, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes a família acha um investimento, às vezes um pouco alto para a renda atual da família e tal, mas eu costumo dizer assim, se daqui 20 anos chegar uma pessoa na tua casa e oferecer esse valor que você está investindo hoje para te tirar essas fotos, você não entrega por valor nem por esse, nem por valor nenhum. Porque é um valor, é algo que não tem valor, né? Então, pensa para a criança quando cresce, de ver essas imagens, né? Eu fico emocionada. Que legal. E a Ed separou? Quem está nos assistindo pode estar estranhando, né? O Luca está aqui, ele vai fazer bagunça, eu não me importo. A gente ainda brincou, o que faz? Traz ele, pode deixar ele aí, porque eu acho que isso é muito importante. E quando a gente está falando de uma mãe que está com um bebezinho de 10 meses de idade, eu não poderia convidar a Laís e dizer assim, não, Laís, arruma alguém para cuidar do Luca, né, gente? Então, o Luca é muito bem-vindo aqui. A gente vai fazer ainda outros programas, você vai ver outras crianças por aqui também. Mas a gente vai ver agora um videozinho das fotos que a Ed faz. A Ed faz vídeo de parto, a Ed faz fotos documentais e a gente vai ver um pouquinho para que você que está nos assistindo entenda melhor que trabalho é esse e que você possa entender por que a Laís gosta tanto dessas fotos, por que a Ed fica emocionada, né, em falar de registros como esses. Is this the place that I
Suspirou, Laís? O que passa na cabeça quando tu vê tudo isso de novo? Então, foi o que eu falei, dá saudade. Dá bastante saudade. Mas é uma saudade boa de sentir, é bom poder reviver. É como se eu revivesse. Eu acho que. O que você fez? Saudade de quando ele não fazia esse tipo de coisa ainda. Ô, Ed, você tem essas fotos, né? Mostrou ali pra gente um vídeo, tem outras fotos que a gente vai ver, mas você tem também algumas fotos premiadas, e eu acho que isso também dá um gostinho melhor, assim. Imagino que dá um orgulho de tudo isso, que eu sei que tu é muito apaixonada pelo que tu faz, mas dá um orgulho de ver, tenho fotos premiadas, né? Dá, é bem gratificante, assim, quando tu recebe a informação, uma notificação que teve uma foto tua premiada. E as mães também gostam bastante. Quando eu mando as fotos para elas, quando recebo a notificação, as mães compartilham, assim, já contam histórias daquele dia novamente. Então é muito, muito maravilhoso, assim. E, Ed, as pessoas, né, muitas vezes gostam de fotos, outras não. Homens, a gente falava aqui que às vezes não gostam. Não quero fazer, foi casar e não quis fazer um ensaio. Eu vou fazer, a minha esposa quer muito fazer o book de gestante, mas eu não quero. Tem muito isso. E rola isso também na hora da foto do parto, assim, foto documental. Como é que os homens lidam com tudo isso? Então, o bom também da fotografia documental é que ela é uma fotografia espontânea. Então, o que acontece no dia do parto, a família vai fazer o que ela tem que fazer. Chega ali, tem pacotes que incluem desde a internação, outros só do momento do nascimento, mas eles vão agir natural, vão chegar, fazer a internação, tudo que tem que fazer, e os cliques são espontâneos. Então, isso é a parte boa, né, que os pais gostam. E eu acho muito legal também que eu conheço muita gente que fez foto com a Ed e diz assim, eu nem vi a Ed. Eu sabia que ela estava lá, mas eu não vi. Tu também tem que cuidar com isso para que tenha esse registro ali, para que não perca nenhum momento. Exato. Mas também tem que ter aquela colaboração com a equipe médica de eu não posso atrapalhar, eu não posso ficar aqui. Como é que acontece tudo isso? Sim, a gente trabalha de uma maneira para não causar nenhuma interferência ou parecer ali dentro da equipe o menos possível, né? Então a gente procura ficar em locais mais afastados e trabalhar assim de modo bem silencioso, e tanto é que as mães sempre dizem, ou às vezes perguntam, eu tô ali, já fiz várias fotos do nascimento e a mãe pergunta, Ed, cadê a Ed? Eu já fiz muita foto, né? Então essa aí é uma maneira legal, assim, né, de deixar a família tranquila. Tem muita história, né, que chega para ti, histórias às vezes muito sofridas, histórias boas. Como é que tu lida com isso? E eu não sei se tu lembra de outras histórias assim que tenham te marcado bastante. Então, tem bastante histórias, Carol, assim, por eu trabalhar mais nessa linha de milagres, eu encaro um nascimento como um milagre para mim, né? Cada nascimento é um milagre. Então, isso traz muitas histórias de mães que vivem e que passam por gestações bem complicadas, sabe? Então, assim, tem muitas histórias de mães que passaram por trombofilia, que fazem toda aquela aplicação, né? Que todo é um cuidado especial com a mãe, com o bebê. Tem mães que descobriram doenças graves junto com a gestação. Mães que fizeram fertilização,
que não tinham como engravidar, assim, então são muitas histórias marcantes. Então assim, é uma coisa assim bem emocionante, porque quando elas chegam para mim para solicitar um orçamento, para solicitar um pedido de orçamento, elas já vêm comunicando e contando essa história, sabe? Então assim, eu estou gestante tantas semanas, eu queria fazer um orçamento. E é assim, ó, minha gestação é assim, já começa a me contar. Já começa a abrir o coração. Algumas não contam, mas algumas já contam já nesse momento. Outras mães eu vou saber um dia antes, outras mães não contam, elas me contam depois. Elas estão tão apreensivas, tão ansiosas e naquela expectativa que dê tudo certo, que quando dá tudo certo, aí elas me contam. Olha, eu estava passando por isso, era assim, foi feito isso. Sabe? Então, tem casos que eu vou saber só depois também. Tu disse que para ti todo parto do nascimento é um milagre. É por causa de alguma experiência pessoal tua também ou não? É por causa de todas essas histórias que tu acaba se envolvendo? Pela vida em si. Eu acho que o processo da gestação é algo divino, é algo muito abençoado, de uma mulher poder gerar uma outra vida. Eu sempre encarei como